Beleza, vamos dar uma olhadinha nessa aula sobre banco de dados, algo que é muito importante na parte de segurança, na parte de programação e, é claro, também na parte de banco de dados, que é uma área específica dentro da TI, né? Dentro da tecnologia em si. Então, para a gente entender primeiramente o que é banco de dados, a gente precisa dar uma olhada nessa estrutura aqui. Basicamente, um banco de dados é um composto de coleções organizadas de dados que se relacionam de forma que cria algum sentido ou dá mais eficiência durante uma pesquisa de estudo científico. Vamos explicar isso de uma forma mais tranquila. Quando, por exemplo, você se cadastra em um site e eles te pedem o seu nome, o seu CPF, o seu e-mail e a sua senha, essas informações elas são armazenadas em algum lugar. Sempre, basicamente sempre, essas informações elas são armazenadas em um banco de dados. Aqui na tela a gente tem um exemplo de um banco de dados que tem as seguintes tabelas: tripulação, aeronave, status, tipo de aeronave, função, escala, missão e posto. Cada tabela é responsável por informações dessas determinadas situações. Na tabela da aeronave, por exemplo, a gente tem o prefixo dela, o apelido dela, a cor da aeronave, a data de fabricação dessa aeronave, o número de tripulantes que comporta nela, o ID dela e o ID do status dela e o ID da aeronave em si. Então, cada informação dentro de uma tabela do banco de dados, ela tem um ID, que é um identificador. Então, quando você se cadastra em um site e as suas informações vão para um banco de dados, você ganha um ID, um número de identificação para ser trabalhado dentro do banco de dados. Então, quando é feita uma pesquisa sobre você naquele site, não é colocado o seu nome, é colocado o seu ID, porque o banco de dados sabe qual é o seu ID, o seu número de identificação, ok? Normalmente, para pessoas físicas, esse ID ele pode ser o seu CPF, por exemplo, já que o CPF é um número único e pode ser utilizado como identificador. Ou também, eles podem utilizar números genéricos como identificador, como, por exemplo, 1, 2, 3, 4, 5, entende? Então, basicamente, um banco de dados é um amontoado de tabelas, e a gente pode dizer que talvez seja uma tabela do Excel parecido com isso. Cada tabela do banco de dados é uma tabelinha de informações muito parecida com o Excel. E essas tabelas elas se relacionam entre si. Então, uma tabela conversa com a outra. Isso em um banco de dados estrutural, porque a gente tem um outro tipo de banco de dados que se chama não estrutural, mas a gente vai ver um pouquinho mais para frente nessa aula. Então, nesse banco de dados estrutural, existe uma existe uma estrutura que faz com que uma tabela converse com a outra e que uma tabela consiga pegar a informação da outra. Como, por exemplo, eu tenho ali a tabela tripulante e a tabela tripulante ela quer saber basicamente a escala desse tripulante, quando que esse tripulante vai trabalhar. Então essas informações estarão dentro da tabela escala, só que a tabela escala se comunica diretamente com a tabela tripulante, então uma consegue conversar com a outra, assim também como a aeronave conecta-se diretamente ao tipo de aeronave, porque teremos diversos tipos de aeronave nessa tabela, e ali a gente tem uma conversa entre essas duas tabelas para que elas consigam complementar essa informação de uma forma mais precisa. Esse print que você está vendo na tela é de um SGBD. O SGBD ele é basicamente uma interface que faz a comunicação com o usuário, programador ou administrador de banco de dados, com o banco de dados em si. Então, ele é uma interface que faz o meio do caminho entre esses dois. Também como o SGBD ele é responsável por fazer uma comunicação entre o sistema que você desenvolveu com o banco de dados, já que não é correto que o sistema que você desenvolveu conecte-se diretamente ao banco. Ele deve se conectar primeiramente a um SGBD, que é um programa que faz essa intermediação. Existem diversos SGBDs no mercado, gratuitos, pagos, open source ou fechados. Beleza? Então o SGBD ele é extremamente importante para a estrutura do seu desenvolvimento. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o SQL em si e alguns tipos de bancos de dados.
O SQL é o Structured Query Language, ou linguagem de consulta estruturada, que basicamente é uma linguagem de programação. O SQL é uma das linguagens de programação mais fáceis de se aprender por ela ser não tão complexa e ter poucos termos. Então, ele é bem tranquilo de se pegar. Se você programa com facilidade em alguma linguagem como Python, C, ou JavaScript, Java, ou até mesmo você está pegando as linguagens base, como a linguagem Portugal, por exemplo, ou outro tipo de linguagem como Pascal, você não vai ter dificuldades de aprender o SQL, que é a linguagem utilizada pelos bancos de dados. E com isso, a gente tem alguns tipos, alguns bancos de dados no mercado. A gente tem o MySQL, que foi comprado pela Oracle. A gente tem o SQL Server da Microsoft. O PostgreSQL, que é desenvolvido e mantido pela PostgreSQL Global Development Group, que basicamente é um banco de dados totalmente open source e não tem uma empresa por trás. Tá? Então ele é liberado, ele é gratuito. A gente tem o DB2 da IBM e o MariaDB. O MariaDB é um banco de dados criado pelos mesmos desenvolvedores do MySQL. Tá? Então, os desenvolvedores do MySQL desenvolveram o MariaDB depois que eles venderam a solução deles para Oracle. Então, o MariaDB ele tem basicamente a mesma estrutura do que o MySQL, só que ele é gratuito e open source. Na realidade, a maioria desses bancos que eu citei aqui, eles são gratuitos ou eles estão dentro de algum tipo de sistema já da própria empresa, mas existem, é claro, upgrades para coisas pagas ou suportes específicos para situações pagas. Agora vamos a um assunto na área de segurança de fato. Como hackear um banco de dados? Um banco de dados ele pode ser hackeado de diversas formas diferentes, mas eu vou trazer algumas aqui. Por exemplo, a má configuração do acesso dele, ou seja, o banco de dados estar liberado para todo mundo fazer acesso na internet e ele possuir uma senha fraca demais. É a mesma coisa do que qualquer tipo de servidor na internet, qualquer tipo de computador que está disposto na internet. O que acontece aqui é que muitos programadores, administradores de bancos de dados e até mesmo empresas deixam o seu banco de dados exposto na internet. E isso é uma falha de segurança, porque quando ele está exposto na internet e permite que seja feita a tentativa de usuário e senha para ele, ele pode ser facilmente acessado, porque é só descobrir o usuário e senha, que também pode ser um usuário e senha falho. Outro tipo de exemplo que a gente tem é por falhas de configuração em sua comunicação. Por exemplo, pelas URLs de sites. Aí eu coloquei uma URL de exemplo aí, exemplo.com.br símbolo de pergunta, ID igual a 1, order by 5, where 1 ou 1 igual a 1. É tanto um que provavelmente você bugou, né? Mas vamos lá. Basicamente, o que eu estou fazendo? Eu estou passando por meio da URL do meu site que eu quero fazer uma pesquisa dentro do banco de dados e eu dei o comando que eu quero fazer a pesquisa. Esse erro de URL, ele já foi muito comum, tá? Mas já fazem pelo menos uns 5 anos que esse erro ele vem caindo bastante por conta dos frameworks e por conta do desenvolvimento padrão para sites e sistemas que se comunicam com o banco de dados. Então, esse tipo de comando, que é passar um comando de SQL por meio da URL, ele vem sendo bem tratado pelos desenvolvedores. Então, basicamente, essa falha é passar um comando SQL dentro da URL do site. Tá? Então, isso normalmente ocorre quando o site é desenvolvido em PHP e tem uma comunicação direta com o banco de dados, por exemplo. Outro ponto é por inputs configurados de forma incorreta, como um campo de login, um campo de pesquisa, algum desses campos que fazem com que o usuário digite alguma coisa dentro do site. Então, esses campos de entrada, que é aquele que permite que o usuário digite alguma coisa dentro do site, se ele estiver mal configurado e com direto acesso ao banco de dados, você pode também passar um comando SQL dentro dessa entrada, dentro desse input, fazendo com que o banco de dados interprete esse código e execute ele. Então, se você mandar, por exemplo, um código pedindo para deletar toda a base de dados e tiver mal configurado, o banco de dados vai obedecer isso e vai deletar toda a base de dados. Agora, como deixar o banco de dados mais seguro, que é o mais importante para esse vídeo,
porque se você for trabalhar com programação, com administração de banco de dados ou com segurança da informação, são dicas ótimas para que você comece já bem. Basicamente, a configuração de segurança no front-end e no back-end do seu programa. Então, quando você está desenvolvendo, existem duas partes do programa. O front-end, que é o que aparece para o usuário que está acessando esse seu sistema, e o back-end, que é toda a regra de negócio que fica por trás disso, que o usuário final não consegue enxergar. Então você deve tratar todas as informações que o seu usuário digita no seu sistema ou no seu site e fazer com que elas cheguem de forma limpa e sem comandos para o seu banco de dados. Isso já cai direto no segundo tópico, que é o tratamento de dados. Então, qualquer tipo de dado que seja enviado para o seu banco de dados, você precisa tratá-lo antes. Verificar se não é um comando SQL, se for um comando SQL, cancelar. Verificar se não pode ser algum comando perigoso, algum tipo de injeção de vírus, alguma coisa desse tipo, e cortar tudo através do tratamento de dados, que deve ser feito tanto no front-end quanto no back-end. Esse tratamento ele deve ser feito nas duas vertentes da programação, se possível. É claro que você tem que fazer criptografia não só ao acesso do banco de dados, como a todos os dados que estão dentro do banco. Então, aquela tabela que o banco de dados constrói, ela não pode ser limpa em texto, tá? Você não pode abrir aquela tabela e ler todas as informações, porque essas informações elas devem estar criptografadas e para você ler elas, você tem que descriptografar essas informações. Ou seja, digitar a chave descriptográfica, a senha de descriptografia e transformar aquele embaralhado de letras e números em uma informação legível, uma informação que você consiga ler tranquilamente. Outro ponto é a configuração de acessos autorizados apenas por sistemas internos ou pré-registrados ao banco de dados. Lembra que eu falei que deixar o banco de dados na internet exposto para todo mundo é um erro muito grave? Então, o banco de dados ele deve ser acessado apenas pelo sistema X, por exemplo. Então, não tem por que fazer com que ele seja acessado por outros tipos de sistema ou por outras pessoas. Se o banco só deve ser acessado pelo sistema X, configure ele só para receber requisições do sistema X e nada mais, beleza? Então sempre limite o acesso ao seu banco de dados para o que é necessário, tá? Então se ele tem que acessar o sistema X, receber informação do sistema X, configura só para isso e ponto. Não abre o banco de dados para todo mundo ter acesso, porque pode dar um problema bem grave. Agora sobre NoSQL. Lembra que eu falei ainda agora há pouco que existem bancos de dados estruturados, que é onde uma tabela consegue se comunicar com a outra e uma tabela conversar com a outra de forma inteligente, fazendo com que uma consiga passar informação para a outra? Basicamente, o NoSQL destrói tudo isso. O NoSQL é um banco de dados não relacional. Tá? Então ele não é relacional, ele não tem um relacionamento entre uma tabela e outra. E esse banco de dados ele é muito utilizado para Big Data, para informações em massa, como por exemplo Facebook, Instagram, Twitter, TikTok, etc. Esses bancos de dados não relacionais, eles são muito melhores e muito mais rápidos para grandes massas de informação. Então, eu aconselho que você tente estudar mais sobre NoSQL. Veja como que ele funciona, como que acontece dentro dele. E dentro do NoSQL, a gente tem um exemplo de banco como o MongoDB. Tá? Então, o MongoDB ele é um exemplo de banco de dados não relacional, banco de dados NoSQL. Mas é claro que isso só foi uma introdução base para que você entenda o que é banco de dados, porque você deve se aprofundar muito mais sobre isso, entender de fato como que funciona uma estrutura de um banco de dados, como que funciona a estrutura de um banco de dados não relacional e a parte de segurança, que é a parte mais importante para esse nosso objetivo aqui, e você se aprofundar como que você pode deixar um banco de dados mais seguro, deixar um banco de dados mais completo, um banco de dados mais inteligente, mais íntegro, para que não ocorram problemas de segurança no futuro. Beleza? Então, basicamente é isso. Espero que você tenha compreendido essa parte de banco de dados e vamos estudar, né? Porque a gente precisa estudar o tempo todo. Quem trabalha com tecnologia precisa estudar o tempo todo. Então, bora estudar.